O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para rezar esta Eucaristia que traz uma certeza plena de Deus. Veja que interessante o fato apresentado, a gente pode começar pelo Evangelho. Que maravilha foi colocada aqui. Aqui a gente sabe que Jesus Cristo já tinha dito, eu sou o pastor, vocês são as ovelhas, eu sou aquele que é a porta, quem entra por mim tem a vida, enfim, todo apresentado no domingo que escutamos. E agora nos é dado esse texto, que agora é inverno, Jesus está no templo, e os nossos irmãos aqui, vamos dizer assim, aqueles que estavam em Jerusalém, os judeus começam a rodear Jesus e a questioná-lo. Por quê? Porque eles começam a observar os sinais que estão acontecendo e começam a ficar na dúvida, quem é verdadeiramente Jesus? É o Messias? Em grego, Messias significa Cristo. Em português, Cristo significa o ungido, o escolhido. Então, tu és verdadeiramente o escolhido? Fala abertamente para a gente. Coloca Jesus à prova. E Jesus responde não só o que eles querem, mas algo mais. Jesus dá esse algo mais para a comunidade. Eu só não sou o Messias, como você está falando. Ele fala, eu sou, mas você não escuta. Quantas das vezes o Senhor também nos fala ao coração, nos fala à vida, e a gente não quer escutar Jesus porque a gente continua querendo viver a nossa vontade, querendo viver o que é bom para mim. E o Senhor falou, escuta. Quem me escuta, me segue. Então esse é o convite que Jesus faz. Aquele que me escuta, me segue, e eu darei para ele vida. Então é um tempo de saber escutar a Deus. E o tempo aqui é forte, porque ele volta novamente falando das ovelhas e diz para aqueles judeus daquela época, para aqueles que rodeavam Jesus: vocês não são as minhas ovelhas, porque as ovelhas escutam a voz do pastor. É interessante porque nós não temos essa experiência do escutar como a ovelha escuta. A gente pode colocar as ovelhas, vários rebanhos no inverno são assim, os pastores juntam as ovelhas num local mais fechado para que todas possam viver aquela noite. Mas no dia, quando dá o raiar do dia, elas ficam eufóricas. Parece que as ovelhas representam bem o ser humano, né? Elas ficam naquela ansiedade que querem sair, naquela felicidade, fazem até festa, porque querem sair, né? Só que elas só conseguem sair se elas escutam a voz do pastor.
É interessante. O pastor chama, assovia, canta, e as suas ovelhas o seguem. As outras ficam. O outro pastor canta, chama, aquelas ovelhas saem, as outras ficam. Será que nós, hoje, escutamos a voz de Deus? Ou escutamos tantas vozes que já não conseguimos escutar mais nada? O Senhor hoje nos dá essa graça de voltar o nosso ouvido a Ele, escutar a voz do pastor. Quem escuta sabe que Deus o conhece. A ovelha conhece o pastor pela voz. O pastor conhece as suas ovelhas e ninguém se perde. Aquele que não é pastor não sabe chamar as ovelhas. E o Senhor hoje nos dá essa graça. Por isso que Ele fala de uma maneira bem carinhosa. Parece que eu começo a falar que é um Deus apaixonado. Ele fala bem assim no texto. Elas são minhas, eu as conheço, e ninguém vai tirá-las de minha mão. Ninguém vai arrancar a ovelha das mãos do pastor. Ninguém é arrancado da mão de Deus. Deus ama por primeiro. Agora vem uma palavra mais forte. Ele só não fala para aquelas pessoas que Ele é o Messias, o escolhido, mas Ele fala que Ele é Deus. Olha a novidade do texto. Como é que a gente sabe disso? No finalzinho, no versículo 30, Ele fala: eu e o Pai somos um. Então Ele já mostra a unidade do mistério. E aquele que vive o mistério tem a vida. Por isso que o Senhor nos convida agora a viver essa certeza. E vivendo a certeza somos felizes, porque caminhamos pela voz de nosso Senhor. Não caminhamos segundo as nossas realidades, as nossas vontades primárias, mas colocamos a vontade de Deus na frente. E tem até um texto do antigo medieval que diz assim: quando Deus ocupa o primeiro lugar, é a alegria que domina. Você está feliz? Deixa Deus dominar para voltar a felicidade ao coração. Ah, padre, mas está tudo difícil na vida. Tá, podia até ficar pior, mas Deus nos deu o tempo da graça. Confia, coloca Deus em primeiro lugar. E aquele que coloca Deus em primeiro lugar, vence até mesmo os tormentos da dor e da morte, porque Deus é a nossa força. A outra ação importante que nos é dada é o texto do Atos dos Apóstolos. Viram que bonito? Ali, se você olhar para a nossa tela, você vai ver que na tela tem dois ícones. Se você olhar aqui desse lado, do lado, se você olhar de um lado, você vai enxergar do lado perto do, onde, depois no centro da igreja dá para ver direitinho, quando a câmera volta para o altar, você vai ver ali, perto de Cristo Rei, você vai ver Barnabé. E perto de Nossa Senhora, você vai enxergar, então um aqui e um aqui. Você vai enxergar São Barnabé apóstolo, e você vai enxergar também São Paulo apóstolo. Olha que interessante. Os dois estão aqui do lado da gente, quase que intercedendo o tempo todo, dizendo: não perca a fé. Vocês viram que os nossos irmãos de Chipre vão para Antioquia, começam a falar da alegria de Deus. Então não são agora só os apóstolos, mas a comunidade, a igreja vai. A igreja de Jerusalém envia Barnabé. Então Barnabé da igreja de Jerusalém. E da igreja de Chipre vai São Paulo. E eles chegam lá na igreja de Antioquia e vê aquela realidade e se animam. A mesma coisa, a igreja chega na tua casa para você ser igreja, e não para você ficar triste, mas para você se animar e continuar a missão. Seja você também de Deus, ser de Deus. Quando o vento sopra e vai, ele leva para longe. A missão também é assim, nós não podemos ficar presos nas nossas limitações. Deixa o Espírito Santo agir e deixa conduzir. E o Espírito Santo conduz com discernimento. Olha que ação bonita. E hoje a gente pode dizer assim, porque ali, se você pegar esse texto do Atos dos Apóstolos, capítulo 11, é a primeira vez que nós vamos ser chamados não só de amigos de Jesus, mas agora nós vamos ser chamados de cristãos. Cristão quer dizer seguidores de Cristo. É aqueles que são de Cristo, cristãos, são de Cristo. Então a igreja se firma mais. Que alegria, Assuma essa certeza na tua vida. Seja feliz, e assuma essa certeza que não nos deixa só.
mas nos mostra a unidade, a unicidade de nossa igreja, aonde quer que nós estamos. Hoje nós estamos celebrando o 7º dia de nossa irmã, o falecimento de nossos irmãos. Nós estamos aqui no Brasil. Tem gente que está participando da nossa missa agora lá nos Estados Unidos. Tem gente que participa da nossa missa agora lá em Portugal, que está na Tailândia também participando conosco. Olha que maravilha! Isso quer dizer que a igreja não está presa. A igreja é una, é linda, é bela. E louvado seja Deus pelos nossos irmãos. Rezando os nossos irmãos, estamos nos fazendo um. Se o Cristo falou, eu e o Pai somos um, o Senhor nos diz através de João, né? Fui enviado a eles, para que todos sejam um. Como eu sou um contigo, eles são um em nós. Essa é a certeza bonita do mistério. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós não podemos ficar tristes, presos numa realidade, né, que nos aparentemente aprisiona. A gente vê tanta coisa colocada como sátira, né? Eu não sou bandido, mas estou preso, fala assim, eu estou, né, não estou num lugar, mas estou atrás das minhas grades. Enfim, olha para Santa Teresinha do Menino Jesus. Até os 24 anos viveu, né, entrou no mosteiro, ficou 2, 3 anos no mosteiro, vivendo aquele período do mosteiro, atrás das grades do mosteiro. Mas é patrona das missões, porque ela não precisava ficar olhando para as grades, ela olhava para o mundo e rezava o mundo. Olha para o mundo, reza para o mundo. Não fica olhando para as grades. Quem fica muito preso nas grades, sim, fica preso. Vê São Paulo, né? Vê os apóstolos. Muitos deles ficaram atrás das grades, presos, mas não deixaram de anunciar o Evangelho e de fazer fortalecer a Igreja de Deus. Que a gente também possa nos unir e fortalecer a Igreja de Deus. E aos nossos irmãos, a nossa irmã que rezamos o 7º dia, os nossos irmãos falecidos, que a gente possa dizer, Senhor, muito obrigado pela sua vida temporal, terrena, mas muito mais obrigado à vida eterna, porque eles alcançaram a eternidade em Ti. Louvado seja Deus. Viveram, testemunharam na terra o seu mistério, para Te louvar no céu. E a nós que aqui ficamos? Nós temos que continuar a missão, nos fortalecer com essa palavra e continuar esse mistério de fé. Temos que nos alegrar em Deus, porque não celebramos a morte, mas a certeza e a plenitude da vida. Eles alcançaram a plenitude da vida e estão em Deus. Nós ficamos, talvez a gente fala, por que nós? Por que eu tive que ficar? Porque ainda a missão para você continua. Tem muito o que fazer, muito o que rezar, muito o que converter, muito o que se converter. Olha quanta coisa importante. Por isso que a gente tem que ficar, porque o anúncio depende da gente. Esse mistério continua. Eles alcançaram a glória da eternidade, porque o Senhor assim o quis. Nós ficamos porque o Senhor assim o quer. Que a gente continue essa missão na alegria, com saudades do céu, não com realidades, saudades da morte, mas com saudades do céu. Eles estão no céu e intercedem por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.